Quando a Bíblia diz fogo eterno, o que os autores bíblicos tinham em mente? Eles tinham em mente que o fogo eterno era um fogo que manterá os perdidos queimando sem parar, e como consequência o perdido viverá eternamente também, mesmo que em uma situação de tortura e dor, ou eles tinham em mente que o fogo eterno é um fogo que consumirá os ímpios e os eliminará para sempre, matando-os e os aniquilando para sempre. Para sabermos isso, analisemos o exemplo prático que a Bíblia nos dá, que é o caso de Sodoma e Gomorra. Vamos ler então Judas capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas capítulo 1, versículo 7, Almeida Corrigida e Fiel. A passagem lida afirma que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Pergunta: como foi o caso de Sodoma e Gomorra? Eles queimaram sem parar ou, pelo contrário, eles queimaram até serem reduzidos a cinzas e foram aniquilados e exterminados? Se lermos Gênesis capítulo 19, veremos que tais cidades e seus moradores foram consumidos e exterminados pelo fogo. Logo, o que os autores bíblicos tinham em mente quando se tratando de fogo eterno é um fogo com enxofre que cai do céu e reduz o condenado a cinzas, aniquilando o mesmo. Pois Judas, capítulo 1, versículo 7, diz que essas cidades receberam a pena do fogo eterno e foram postas como exemplo, pois 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, reforça isso. E vamos ler a mesma passagem em duas traduções bíblicas. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Almeida Corrigida e Fiel. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, Nova Versão Internacional. Veja, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz que o que aconteceu a Sodoma e Gomorra é um exemplo para os que vivem sem Jesus. E a Nova Versão Internacional diz que é um exemplo do que acontecerá aos ímpios. Logo, os ímpios queimarão até serem consumidos, sofrendo a segunda morte e sendo eliminados de uma vez por todas. Contudo, algumas pessoas dizem que Judas capítulo 1, versículo 7, ensina que Sodoma e Gomorra é um exemplo para os ímpios, porque os moradores de tais cidades estão queimando no inferno nesse momento, e tal processo começou no dia em que essas cidades foram destruídas. Isto é, quando Deus condenou Sodoma e Gomorra, seus habitantes morreram, foram direto para o inferno e estão lá queimando desde então, e são um exemplo do que acontece aos perdidos quando morrem. O vídeo de hoje vai fazer essa análise. Os habitantes de tais cidades morreram e foram direto para o inferno, estão queimando desde então, ou foram eliminados, aniquilados, exterminados, e nesse momento estão mortos e em sono profundo, em um estado de inexistência. Se já estão queimando, então o ímpio, ao morrer, vai direto para o inferno e lá começa um processo de tortura que será eterno e, consequentemente, o ímpio também receberá a vida eterna. Contudo, se for provado o contrário, que os moradores de tais cidades estão em sono profundo e foram aniquilados, e o que os autores bíblicos tinham em mente quando usam o termo fogo eterno é exatamente o cenário de Sodoma e Gomorra, nesse caso ficará provado de forma irrefutável que fogo eterno na Bíblia é um fogo que consome e aniquila o condenado, reduzindo-o a cinzas, e esse será o destino dos perdidos. Vamos à análise. Primeiro, se os habitantes de Sodoma e Gomorra morreram e foram direto para o inferno, e lá estão queimando desde então, nesse caso temos uma grande injustiça, e a pessoa que afirma isso está colocando Deus como um juiz injusto. E aqui vai a razão. Quem é o pai do pecado, da miséria e da injustiça e de todo o mal? Satanás, é claro. Sendo assim, quem deveria ser o primeiro a ser condenado
e iniciar um processo de tortura e ser lançado no fogo. O diabo, é claro. Entretanto, a Bíblia é bem clara que por enquanto o diabo e seus anjos não estão queimando, mas estão soltos e causando mais angústia e dor ao ser humano. Agora veja a injustiça. Os moradores de Sodoma e Gomorra, por mais pecadores que foram, não chegam aos pés de Satanás e seus anjos no quesito impiedade. Contudo, estão recebendo uma pena muito maior que o autor da desgraça, pois já estão queimando há mais ou menos 4.000 anos, enquanto que o diabo nesse tempo todo não sofreu nada. Se o ímpio morresse e fosse direto para o inferno, ou qualquer local de tortura que fosse, isso seria uma injustiça, pois um bêbado que nunca matou ninguém, mas morreu 15 anos antes que um assassino, sempre sofreria 15 anos a mais que esse assassino. E o diabo, que é o pior de todos, por enquanto só está se divertindo vendo os perdidos queimando. Será que a Bíblia ensina essa injustiça? Para sabermos isso, vamos ler João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Graças a Deus, a Bíblia não ensina essa injustiça, pois a passagem lida é bem clara. Tanto salvos quanto perdidos, até Jesus voltar, estarão em suas sepulturas, e somente após a volta de Jesus é que os salvos receberão a vida eterna e o ímpio a condenação. Pois se o ímpio já está queimando e sendo condenado, não teria sentido Jesus dizer: os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Sendo assim, os habitantes de Sodoma e Gomorra não estão no inferno queimando nesse momento. Mesmo assim, ainda há alguns que argumentam: o que está queimando no inferno, por enquanto, é o espírito ou a alma. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus se refere ao corpo. Não há nenhum senso ou nexo nesse argumento, pois se a pessoa estivesse queimando, já em espírito ou alma, ela já estaria sofrendo e sendo torturada e recebendo uma punição maior que Satanás, que ainda não sofreu nada. E outra, qual o nexo ou sentido da frase, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, se a pessoa morresse e fosse direto para o inferno ou qualquer local de tortura? O que Jesus queria dizer então? Ele retiraria o espírito ou alma que já estão queimando para colocá-los em um corpo para continuar o processo de tortura? Claro que não. A Bíblia é bem clara. Tanto salvos quanto perdidos estarão em suas sepulturas em sono profundo, estado de inconsciência e inexistência até Jesus voltar. Por isso que Jesus disse: ressurreição da condenação. Ele disse isso porque, por enquanto, ninguém está queimando, nem mesmo os moradores de Sodoma. Outra passagem que mostra de forma irrefutável que os moradores de Sodoma não estão queimando nesse momento é Mateus capítulo 11, versículo 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Mateus capítulo 11, versículo 24. Essa passagem mostra que os moradores de Sodoma ressuscitarão no dia do juízo, e nesse dia alguns receberão uma condenação mais severa que a deles. Contudo, no momento, eles estão em sono profundo. Se os moradores de Sodoma estivessem queimando no inferno ou qualquer outro local intermediário nesse momento, que sentido teria essa passagem que lemos agora? Que punição poderia ser mais rigorosa do que a punição de alguém que já está queimando há mais ou menos 4.000 anos? Vemos aqui que os ímpios serão condenados somente no futuro, no dia do juízo, e que haverá diferentes graus de condenação, pois uns vão queimar mais que os outros, mas que, como em Sodoma, todos serão eliminados. E vemos que uns queimarão mais que os outros, porque a passagem diz que alguns receberão uma pena maior que a dos moradores de Sodoma. Se os moradores de Sodoma já estivessem queimando, como que alguém receberia uma pena maior do que a deles no dia do juízo, que ainda está no futuro?
Que pena seria maior do que a dos moradores de Sodoma, que supostamente estão tendo todo o seu corpo, ou espírito ou alma, queimando neste momento. Jesus disse isso porque a condenação de todos os ímpios será no futuro, no chamado dia do juízo, por enquanto ninguém está sofrendo em chamas, nem os moradores de Tiro e Sidom, como descrito em Mateus capítulo 11, versículo 22. Essas passagens mostram também que o relato do rico e Lázaro em Lucas capítulo 16 é uma parábola, pois ninguém está queimando ou sendo condenado por enquanto. Sendo assim, vemos que o termo fogo eterno na Bíblia é exatamente o que aconteceu a Sodoma e Gomorra. É um fogo e enxofre que desce do céu e consome o condenado, reduzindo-o mesmo a cinzas. Tanto é que Apocalipse capítulo 20 descreve um cenário igual ao de Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19. E vamos a essa análise. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25. Prestem atenção. Choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu tudo. Tanto é que Abraão viu a fumaça como de uma fornalha subir no dia seguinte. Gênesis capítulo 19, versículo 28. Vamos ver o cenário de Apocalipse capítulo 20, e veremos que é o mesmo de Sodoma. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículos 9 e 10. Prestem atenção. Desce fogo do céu, e faz o quê? Os devora, ou seja, os consome, como aconteceu a Sodoma. Tanto é que o diabo é lançado onde? No lago de fogo e enxofre. E por que lago de fogo e enxofre? É porque, igualzinho a Sodoma, desce fogo e enxofre do céu e consome todos os condenados. Tudo bem. E quanto à parte que diz, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre? O advérbio ou adjetivo traduzido como sempre ou eternamente aqui é a palavra grega aionios, que significa um tempo indeterminado, que pode ser limitado ou não. Para sabermos se aqui ele se refere a um tempo limitado ou não, devemos ver o contexto. E devemos ter em mente que aionios é usado também em Judas capítulo 1, versículo 7, quando diz fogo eterno. Vamos lá então. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, é dito que o fogo que desceu do céu fez o que com os ímpios? Os devorou. Se o fogo os devorou, como é que os ímpios, junto com o diabo, vão queimar sem parar e nunca morrer? Logo, aionios aqui se refere a um tempo limitado, pois o mesmo vai devorar o diabo, seus anjos e os ímpios. Tanto é que os ímpios vão receber a segunda morte, a qual é eterna e para sempre, isto é, serão apagados para sempre. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Tais passagens estão compatíveis com Judas capítulo 1, versículo 7, que também aparece a palavra aionios no termo fogo eterno, a qual mostra que fogo eterno é exatamente o que aconteceu a Sodoma e Gomorra. Isto é, os autores bíblicos tinham em mente que fogo eterno é um fogo que consome o condenado,
reduzindo-o ou mesmo a cinzas e o aniquilando. Irmãos, Deus é um Deus de justiça e amor. Ele não tem nenhum prazer na morte e condenação de ninguém. E Ele só vai condenar o perdido por uma questão de justiça e não de prazer. E cada um vai queimar de acordo com o que aprontou. Um bêbado não vai queimar o mesmo tanto que um assassino. Leiam: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Mateus capítulo 23, versículo 14. Cada um vai queimar de acordo com suas obras. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Aqui vai um breve resumo do que acontece aos que morrem. Ao morrer, tanto salvos quanto perdidos ficam em um estado de sono profundo, inconsciência e inexistência, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os salvos que morreram são ressuscitados, e junto com os salvos que estiverem vivos nesse dia, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A face da terra é destruída pelo fogo e resplendor da volta de Jesus. Satanás e seus anjos ficam aqui na terra desolada e destruída por 1000 anos. Após 1000 anos da volta do Senhor, a Nova Jerusalém desce do céu e se fixa aqui na terra. Nesse momento, os ímpios são ressuscitados. Junto com Satanás, cercam a cidade santa e, como em Sodoma e Gomorra, desce fogo e enxofre do céu e consome e aniquila os mesmos. Cada um vai queimar de acordo com suas obras. Para saber mais sobre o assunto, assista aos vídeos da descrição e assista a série Alma. Será que temos uma? Do canal Everton Ricardo. Lembrem-se, Mateus 11, 24, que diz: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, impede qualquer possibilidade de que alguém esteja queimando no inferno ou qualquer local intermediário nesse momento. Porque se no dia do juízo haverá menor rigor para os de Sodoma do que para alguns, é porque ninguém está no inferno por enquanto, e o juízo está no futuro.